Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos analisar essa notícia aqui. Ministério de Minas e Energia envia decreto de renovação das distribuidoras de energia. Veja os principais pontos, né? Bom, então, antes de começarmos aqui, quero fazer rapidamente dois convites para vocês. E o primeiro convite é para que conheça o nosso grupo de negócios, o Mercado Livre de Energia em Foco. E o meu segundo convite, caso você queira trabalhar no Mercado Livre de Energia, então conheça o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Os links estão na descrição deste vídeo, certo, pessoal? Então vamos para o nosso conteúdo. Certo. Bom, então, pessoal, essa notícia que eu achei interessante porque, olha só, como é que é a dinâmica, né, do setor elétrico aqui no Brasil, né? Existem áreas de concessão onde empresas distribuidoras de energia podem, então, distribuir a energia elétrica, né? Então, elas têm uma autorização, uma concessão, uma permissão da ANEEL, que é a Agência Nacional, né, de Energia Elétrica, né? Então, ok. Então, conhecemos aí, por exemplo, a CPFL, a Light, a Enel, Copel, Cemig, né? Ou seja, são várias empresas aí. Ao todo, se não me falha a memória, são 79 distribuidoras entre concessionárias, permissionárias, né? Entra aí também aquelas cooperativas de eletrificação, ou seja, todas as empresas que têm essa autorização, permissão ou concessão para distribuir energia elétrica, tá? Bom, então, ok, né? O que acontece agora? Essas concessões, elas não são eternas, né? Ou seja, você ganha a concessão. Então, por exemplo, tinha a empresa X, aí entra a empresa Y. Aí a empresa Y, ela tem 10 anos da área de concessão. Se ela cumprir todas as metas, né, se ela fizer tudo certinho, ela pode renovar essa concessão e aí tem uma autorização, né, para isso. O que acontece então? De tempos em tempos, eles vão aprimorando as regras, vão aumentando as exigências, né? E então chegamos nesse ponto aqui, ou seja, o Ministério de Minas e Energia envia um decreto de renovação das distribuidoras de energia, mas na verdade ele envia para a Casa Civil. Aqui, ó. O Ministério de Minas e Energia enviou à Casa Civil, ou seja, então não tem decreto ainda publicado, né? Pelo menos até o momento que eu gravo o vídeo, né? Então diz ali, ó, nesta quinta-feira, 23 de maio, o decreto presidencial que pretende disciplinar a prorrogação das concessões de 20 distribuidoras de energia elétrica que expiram entre 2025 e 2031. E a extensão dos contratos será de 30 anos a contar a partir do vencimento dos atuais, né? Então temos um prazo aqui agora. Bom, o que acontece aqui? O que eu achei interessante nisso tudo, né? Eu não vou ler a notícia toda aqui, vocês podem conferir a notícia aqui no site da EPBR, né? Então podem visitar ali, ler a notícia, né? Agora, um ponto interessante que eu achei é esse aqui, ó. Olha só que interessante, ó. O ato de ofício também foi articulado com o objetivo de acelerar os planos de abertura do mercado de distribuição de energia. Eu achei interessante isso aqui, porque fala em abertura total do mercado livre de energia, mas no texto fala em abertura do mercado de distribuição. E aí eu lembro daquela questão que já está lá dentro da Lei 14.300, que fala das microrredes, né? Ou seja, você já tem ali, digamos, um início, né? Um cheiro aí de mais liberdade também na parte de distribuição, né? Então, olha só que interessante, tem alguma coisa aqui, né? E aí diz então, ó, passando pela obrigatoriedade de digitalização de todos os processos inerentes ao fornecimento. Então, ou seja, aquele processo que nós já vimos em vídeos anteriores aqui no canal, né, que fala do Plano Nacional de Energia Elétrica, né, que é um plano de 30 anos, né, que uma das metas dele é a digitalização total do setor, então fala inclusive em digitalização na produção da energia elétrica, né? Então aqui nós estamos percebendo alguns passos concretos indo em direção a isso, né? O que eu acho que está acontecendo aqui, né? Eu acho que o que está acontecendo é mais ou menos o seguinte:
nós já tivemos alguns problemas com algumas distribuidoras de energia, não vou citar os nomes delas aqui, né? Mas algumas distribuidoras, né, na região norte, na região sudeste e centro-oeste, na região sul também, né? Ou seja, distribuidoras que acabaram não cumprindo as metas, né? E tendo um péssimo retorno no feedback em relação à qualidade da energia e fornecimento, né? Então, eu acho que isso aqui é como se fosse um puxão de orelha, né, do governo, das agências que regulamentam o setor, né, do Ministério em si, por exemplo, dizendo, olha, vamos endurecer as regras porque, afinal, vocês não estão cumprindo aquilo que foi combinado, então a gente vai endurecer mais as regras ainda, só que parece que tem uma coisa por trás aqui, porque quando fala em abertura total do mercado livre, né, é interessante aqui, porque na prática, né, é como se dissesse, olha, a gente vai abrir todo o mercado e de repente as distribuidoras vão acabar perdendo esse monopólio natural, né? Porque existem projetos de lei querendo abrir o mercado, assim como existem projetos de lei querendo fazer uma abertura restrita. Então, quais projetos de lei, né, serão, digamos assim, aprovados e entrarão em vigor, né? Então, eu acho que nos bastidores nós temos aqui uma espécie de recado dado, né, dizendo, olha, a gente vai abrir o mercado sim, pronto, esse mercado ele vai acontecer, mas vocês podem ou não ser muito prejudicados com isso, ou seja, vocês vão precisar começar a cumprir bem essas regras, porque não dá mais, né, para deixar as regras do jeito que estão, né. Então, no final aqui do artigo é muito legal, porque ele lista, acho que é essa aqui já, aqui, ó, veja os principais pontos do decreto, né, despachado para a Casa Civil. Então, por exemplo, ó, manter a qualidade do serviço em todos os conjuntos, né, bairros e áreas de concessão. Manter a qualidade, isso aqui é um recado, ou seja, não estão falando, olha, nós queremos que vocês aumentem a qualidade. Eles estão dizendo, ó, mantenham a qualidade, ou seja, atendam as metas, né, ou seja, atendam os critérios mínimos já definidos, né. Adoção de tarifa fixa diferenciada por adesão em áreas com severa restrição de acesso, né. Aqui é mais ou menos aquela ideia que eu já trouxe em outros vídeos também, né, que nós deveríamos ter mais modalidades tarifárias para que os consumidores pudessem escolher, né, ou seja, a minha empresa tem um perfil de trabalho, por exemplo, só durante o horário comercial. Ah, mas a minha empresa é uma empresa que trabalha basicamente à noite. Então são perfis de consumo diferentes, né? Então se você tem vários consumidores com vários perfis diferentes, vários consumidores que têm necessidades diferentes, por que não modalidades tarifárias específicas para facilitar e ao mesmo tempo até para reorganizar o setor, né? Fazer o famoso deslocamento de demanda, né? Depois temos aqui, ó, definição de tempo máximo de retorno da operação obrigatória após eventos climáticos extremos, né? Isso aqui eu acho muito estranho, porque, veja, pensem comigo, imagina você combinando isso com alguém, a pessoa dizendo assim, olha, você vai trabalhar para mim, mas se tiver um evento climático extremo, eu quero você aqui em 24 horas, eu quero você aqui em 48 horas. Aí você vai pensar, mas se é um evento climático extremo, como é que eu vou deixar pré-definido um acordo desses? Daqui a pouco acontece um terremoto, daqui a pouco um tornado, ou seja, um evento climático extremo. Não é um evento climático severo, não é um evento climático acima, né, um pouco acima da média, né? Ou seja, é extremo. Extremo significa algo que supera todos os registros já feitos, né? Então, como que diante de um estrago assim, eu vou definir tempo máximo de retorno? Ou seja, não, se der um temporal aqui, se der um tornado, né, um F5, não, em uma semana eu reestabeleço tudo, né? Olha, eu não sei como faria alguma coisa assim, né? É quase como um acordo que ninguém pode cumprir, né? Bom, aí temos a apresentação a cada 5 anos, né, com atualização anual de um plano de investimentos para a melhoria dos serviços. Olha, isso já é, de certa forma, feito, mas não nesses termos, né, porque existe um plano de melhoria contínua, inclusive você paga por isso, né, porque lembra quando eu falei dos encargos setoriais, o que um deles é o PID e o EIE? Ora, ali é dinheiro só para isso, é para projetos e desenvolvimentos de tecnologia, e projetos de eficiência energética, ou seja, eles já têm algo ali. Aqui, bom, aqui talvez eles cobrem mais, né?
Depois, a apresentação de planejamento com foco na extensão e no fortalecimento da rede em áreas rurais, com utilização de recursos de eficiência energética, né? Aqui é justamente para usar o recurso do PID e EIE, né? Porque acabam talvez não utilizando, né? E implementar um amplo processo de digitalização, né? Para facilitar o gerenciamento do consumo e a abertura do mercado, né? Ou seja, gerenciamento do consumo, olha, isso acho que não é o ponto, tá? Mas ok. Aí eles colocaram esse ponto aí, a abertura do mercado. Aí eu percebo o seguinte aqui, na verdade, o que parece que está acontecendo é, ora, vamos substituir esses medidores de energia aí para podermos, né, seguir aqui com, né, a abertura do mercado livre de energia. Mais ou menos essa é a ideia que está passando aqui, né? Porque implementar um amplo processo, ou seja, quer dizer que vai entrar grupo B junto, né? Um amplo processo, né? Para facilitar o gerenciamento do consumo. Então, eu quero gerenciar o consumidor. Eu não estou interessado em gerenciar o gerador ou se as empresas de distribuição e transmissão estão funcionando bem, ou seja, medir as perdas elétricas, por exemplo, né? Eu quero medir o consumo, né? E a abertura do mercado, ou seja, facilitar a abertura do mercado, mas o mercado já é aberto para todo o grupo A. Então, eles estão falando do grupo B, ou seja, o recado aqui é esse, olha, queremos abrir para o grupo B logo e vocês estão nos atrasando, vamos lá, vamos implementar isso logo, né? Ou seja, essa parece ser a ideia, né? Melhorar o serviço de call center, esse aqui é muito engraçado porque, por exemplo, geralmente, quando eu ligo, né, para um serviço assim de distribuição de energia elétrica e você... É sempre um robô que atende agora. Então, tecnicamente, você já é atendido logo, né? Então, assim, hoje, inclusive, eu faço pelo aplicativo, né? Por exemplo, faltou energia aqui em casa. Eu vou no aplicativo, informar falta de energia, eles dão um protocolo ali, pronto. Daqui a pouco vem uma notificação dizendo que o prazo é de X horas. Quando eles não têm prazo, eles ficam falando, olha, ainda não temos prazo. Então, assim, para coisas simples, já é bem atendido, né? Então, ok. Mas eu percebo quando você quer relatar um problema sério. Esses tempos, né, tinha um cabo de rede partido e eu liguei para a distribuidora para informar, né? E aí eu disquei o número, né, eu estava na rua, peguei o celular, disquei o número. A primeira coisa foi assim, quando eu disquei, ao invés de chamar e perguntar assim, disque 1 para isso, disque 2 para aquilo, ele me direcionou automaticamente ao aplicativo. E aí eu não queria ir no aplicativo, eu falei, poxa, eu preciso rapidamente relatar que o fio está rompido, né? E aí eu olhei para a tela, e aí tinha um botãozinho bem escondidinho lá embaixo, que era assim, voltar para a chamada. Aí eu apertei, ele voltou, aí chamou, aí disque 1, disque 2. Eu acho um erro, acho assim, as distribuidoras de energia sejam inteligentes, né? Parem para pensar um pouquinho. Se uma pessoa quer de verdade ligar para vocês, atendam imediatamente com uma inteligência artificial e façam a pergunta, é uma situação de risco, sim ou não? Se a pessoa disser que sim, seja apertando 1, apertando 2, tanto faz, ou falando, imediatamente transfiram para alguém, para a pessoa poder explicar o risco, né? Afinal, a gente não quer ficar ouvindo 1 milhão de coisas. Agora, é uma situação de risco? Não é. Bom, então, ok, daí pode ir pelo aplicativo e fazer isso tudo, né? Então, melhorar o serviço de call center, eu acho que o atendimento básico já é bem feito, né? Porque no aplicativo você faz um monte de coisas hoje, né? Você quase não precisa mais ligar para a distribuidora. Mas, numa situação de risco, eu acho que é muito mal feito ainda o atendimento, né? Tentem fazer agora, pensem assim, vamos supor que vocês queiram informar para a distribuidora que tem um poste caído. Liguem o cronômetro e percebam quanto tempo vocês levam para, dentro do aplicativo, conseguir informar uma coisa assim, né? Deveria ser na abertura, quando você abre o aplicativo, ele pergunta, você precisa de um atendimento imediato? Aí você diz que não, o aplicativo continua abrindo, pronto. Agora, se você apertar sim, aí ele já inicia ali toda a triagem, né? Ou seja, o que é? É um fio partido que você está vendo? Pergunta primeiro. Aí depois, então insira agora o seu CPF ou o número da sua instalação aqui, ou digite o endereço do local, ou seja, tem que ser dinâmico, né? Ou seja, hoje eu acho que informar a distribuidora sobre coisas muito importantes, os serviços de call center são muito ruins ainda, muito ruins mesmo.
né? Agora, quando são coisas banais, por exemplo, eu preciso da segunda via. Isso é muito fácil pegar pelo aplicativo. Então, eu acho que serviços de call center básicos estão bons, né? Agora, serviços de call center de emergência, que você de fato precisa, esses aí eu acho que estão bem ruins ainda. Aliás, muito, muito, muito ruins, né? Muito ruins mesmo, né? Deveria ser algo muito mais imediato, né? Depois, estabelecer um canal direto com o poder público, reorganização dos recursos de eficiência energética para modernização ao combate da pobreza. Aí aqui é um monte de coisas, né? Depois tem esse aqui, ó, respeito a critérios de diversidade para a contratação em órgãos de direção e conselhos, né? Aí, bom, aí eu não sei se já não estão aproveitando aqui, vamos, já que tem essa linguiça aqui, vamos encher ela agora, né? Vou colocar um monte de coisas aqui, né? Porque o foco era qual aqui? O foco não era endurecer as regras da distribuidora, ou seja, não, agora, bom, tudo bem, né? Proteção de dados do consumidor também, já misturaram tudo. Criação de rede nacional de consumidores, então vamos encher a linguiça aqui, vamos botar um monte de coisa, né? Nova regra para regularizar, né? Dos postes, né? Com obrigação de cessão para terceiros, né? Preparação do ambiente para que o consumidor possa escolher o fornecedor de energia. Isso aqui é ok, né? Então é isso, né? Ou seja, temos aí, né? Acho que é um passo pequeno, mas já estamos caminhando, né? Tomara que não vetem partes justamente que tratam da abertura do mercado, né? Porque eles foram colocando de tudo aqui, né? Daqui a pouco eles vetam uma parte, né? E aí a gente não tem aí de fato o que a gente queria, só aquela encheção de linguiça passa e o principal não, né? Mas vamos lá, vamos aguardar para ver, né? E é isso, pessoal. Então achei interessante essa notícia aqui que de repente, né, ou seja, estão enrijecendo as regras, endurecendo as regras com a distribuidora e ao mesmo tempo estão colocando aqui a abertura do mercado, já estão colocando algumas questões importantes, né? E vamos ver o que é essa preparação aqui para poder permitir a abertura do mercado. Vamos ver o que vai acontecer aqui, certo? E é isso, então vou encerrando o vídeo e deixo novamente 2 convites para vocês. E deixe os convites para que conheça então o nosso grupo de negócios e o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Os links estão todos na descrição deste vídeo. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.